É isso aí, baby! Distorção hoje, mais uma aula de distorção com o Humanas Total, trazendo para vocês o melhor, né, time de professores. E hoje temos um blues, né, com o nosso amigo poeta, né, Mauro de Souza, que vai abrir aqui as falas. Mas o tema hoje, né, é atualíssimo, né? O tema hoje fala sobre neoliberalismo e suas, né, proporções, distorções, né, sobre as suas contrariedades aqui, né, a gente vai falar sobre isso. Mas eu queria dar um salve, né, uma boa tarde a todo mundo que está aí ligadão, né, sabe que essa é uma nova fase aqui do Distorção, em que a gente está tentando levar para você, aluno, para você, fera, para você que já está longe das salas de aula, um conteúdo que mexe com o seu ir e vir, ok? Com o professor Bardock, o professor Dino, o professor Antônio do Humanas Total, a gente vai aqui celebrar o conteúdo para vocês aqui, né, entrarem, né, em transe educacional, beleza? Eu quero aqui apresentar o nosso poeta de plantão, Mauro de Souza, que vai, né, tecer uma poesia para começar essa aula de distorção aqui para vocês. Hoje é 18 de agosto, dia do artista de teatro, beleza? Já se passaram 230 dias desse ano, faltando 135 para acabar. A lua é minguante, aquela que parece uma banana, né? E temos também aí o signo de Leão, né? E estamos no inverno, né? Inverno frio e ventoso, que é o mês de agosto. Boa tarde e comecemos aqui com Mauro de Souza. Então, primeiro, boa tarde, né? Boa tarde para os ouvintes aí. Boa tarde para todo mundo que está presente aqui no estúdio. Mais de um ano sem vir aqui. Oi, Arthur, meu amigo Pablo, a minha amiga ali, locutora também, né? Acho que é Dani Lima. Meus amigos aqui do conhecimento das aulas. Vou expandir meu conhecimento hoje aqui com os professores ao vivo, né? Domingo passado eu estava ouvindo pela live, né? Hoje eu estou ao vivo, exatamente ao vivo aqui para expandir meu conhecimento. Então, tem uma poesia aqui chamada Paradoxo, que não foge da letra P. Socialmente, ele está numa fase muito mais confusa ainda, né? Então, vamos lá. É mais ou menos assim. Político propina polícia, protesto, paralisação, pensamentos pecaminosos, prostituição, preso pede proteção, perigo próximo para povo pobre perdido. Poderosos preparam pancadas para pretos, pardos, pescadores, pacatos. Paradoxo, psicose, perfeita perseguição para povo pobre pode. Muito boa tarde. Pessoal, dentro do P, né? Peso agora é com o Humanas Total aqui agora, venha pessoal, assuma seus lugares, né? Professor Bardock, venha saudar aqui a todo esse pessoal que está ali esperando, assim como o professor Dino e o professor Antônio. Bem-vindo mais uma vez à Rádio Amparo, o programa de distorção, galera do Humanas Total. Salve, salve, público Humanas, ouvintes feras, ouvintes humanas, ouvintes distorção. Terceiro encontro, terceira semana. Nosso amigo Alexandre já destacou aqui o teatro no cenário de comemorações. É isso, Alexandre? Isso, todo dia é dia de alguma coisa. Então, hoje, não é sério, tem gente que fica triste, esqueceram meu dia. Mas se ele é motorista, se ele é, né, aluno, professor, empresário, ele é alguma coisa e todo dia tem um dia dele. Exatamente, o teatro, que parafraseando o nosso amigo que acabou de declamar, de recitar um poema belíssimo, valorizando nossa língua, o teatro tem, na Grécia Antiga, no caso, esse teor, essa função exatamente, não só de entreter, mas também de educar, mas também de valorizar a cultura clássica. Esse é o principal interesse, manter a unidade, propagar os ideais que nasceram e que ficaram conhecidos exatamente nessa civilização. É isso, meu amigo? Mais um alô aí sobre teatro? Não.
Tamo junto ali, tô dando ali o ok na live da gente, direto, Humana Total. Cláudio Johnson já mandou, né, uma boa tarde para o pessoal aí, dizendo que o poeta arrasou, né? Vamos lá, se ajustando aqui, pessoal. Vamos embora. Aproveitando aí a deixa que nosso amigo Alexandre, né, já começou, o Mardoc dando continuidade. Queria falar também que hoje, dia 18 de agosto, hoje é o dia do estagiário, né? Nós fomos já estagiário, já levamos muita bronca, a culpa dos outros, né? Então, uma alusão aí para essa galera que tá nesse estágio, tá? Se liga, é um estágio efêmero, temporário, e daqui a pouco vocês vão estar também, serão grandes profissionais, beleza, galera? Então, uma alusão aí pra galera que tá nesse momento aí transitório, beleza? Vai lá, Dino. Alô, galera, salve, salve! O Humanas Total tá na área, hein? Dias importantíssimos, né? O teatro, a questão da persona, né? Da interpretação, né? Que vem do berço da Grécia, né? Essa necessidade de manifestar a arte através da questão corpórea, da expressão, da fala, importantíssima. E como o Antônio bem ressaltou agora há pouco, né? Sim, o dia do estagiário, né? Nós aprendemos praticando e aí depois se consolida a base aí para o permanente e sempre, né, digamos assim, aprendizado eterno, né, da profissão e do comprometimento, né, responsabilidade com o ensino. Isso é o mais importante. Então são profissões extremamente importantes e, fera, se liga na gente aí, estamos juntos e vamos começar agora o Humanas Total com o tema Indivíduos, Globalização e Neoliberalismo. Exatamente, meu amigo. Só dando mais 2 toques aqui com respeito aos aniversariantes do dia. Nós temos também 18 de agosto de 1942. Já tínhamos aí o desenvolvimento da Segunda Grande Guerra Mundial. Imaginava-se que o Brasil jamais entraria nesse conflito, mas a pressão da sociedade foi grande. E Getúlio Vargas, que inicialmente estabeleceu um contato íntimo com os governos totalitários, se sentiu pressionado, até por questões particulares também, para que pudesse entrar nesse conflito, sendo assessorado e apoiado pelo velho e bom e mal e vários outros adjetivos que podemos traçar por ele. Exato. O velho bom tio Sam. Exato, exato. E também temos a Olimpíada em 64, onde a África do Sul foi banida, não pôde participar, exatamente porque ela ainda mantinha o apartheid, o regime, o sistema de segregação. Pois bem, gente, feitos os parabéns aos aniversários históricos, é importante ressaltar o seguinte: a conversa aqui é sobre globalização, a conversa aqui é sobre neoliberalismo e sobre o indivíduo. Fala-se muito sobre esses 2 temas, vivemos, na verdade, esses 2 temas e nos perguntamos, e o indivíduo? E o cidadão? Como é que fica essa bola sendo arremessada de um canto a outro, de um ponto a outro? E mais, como esses 2 temas podem ser abordados no Enem, no primeiro dia do Enem? Só fazendo uma ressalva aqui para os nossos ouvintes, o seguinte: esse debate que acontece todo domingo, gente, trata nada mais, nada menos do que 60% da prova do Enem, ouviu, galera? Levando em consideração cada disciplina, cada provinha que nós dividimos em 2 dias. No primeiro dia temos redação, acompanhada com filosofia, sociologia, geografia e história. O peso maior em redação, englobando o título de Humanas, não é isso aí? Que deve ser debatido e discutido exatamente por essa galera que está aqui com vocês. Então se liguem que o domingo é mágico para quem souber aproveitar. O domingo é fundamental. Mas vejam, a globalização e o neoliberalismo, para começarmos a conversa, temos que falar sobre o capitalismo. E quando começou o capitalismo, galera? Quando se fala em capitalismo? Falamos em capitalismo desde o final da Idade Média, de um período que vocês com certeza já ouviram ser dito na sala de aula pelo professor de vocês, que coincidentemente pode ser um dos 3 aqui também, né? Baixa Idade Média. É lá que nós começamos a falar sobre as origens. Mas para o Enem, o capitalismo brota
na Idade Moderna. Então se liguem, é lá que nós vamos ter, com as expansões marítimas e comerciais, o fortalecimento dos banqueiros, o monopólio árabe-italiano, dominando o comércio pela bacia do Mediterrâneo. Estão acompanhando o raciocínio aí, gente? Então nós temos como grande base a Itália, que a partir do seu desenvolvimento artístico, consolida-se com a burguesia mercantil, com o expansionismo, com a expressão artística. Por isso, é lá que nós temos o nascimento do capitalismo. É por isso, gente, que a globalização, então, tem suas raízes no século XV. Já podemos falar exatamente dali. A globalização, portanto, nesses vestígios, será a capacidade que a sociedade humana terá de tornar tudo próximo. Eu posso até aqui pedir licença ao poeta e também fazer uma alusão às figuras de linguagem, afirmando que a globalização vai ser exatamente o momento em que o mundo se tornará pequeno demais. Daí a expressão muito conhecida, corriqueira, chamada de aldeia global. Exato. Pessoal, o termo, né, global, né, ele é muito usado nos últimas 3 décadas por questões da globalização, que é um tema recorrente em provas não só do Enem, mas também em concursos públicos. Você, fera, fique ligado no tema ligado à globalização. Só aproveitando, Marlon, já que tu puxasse aí a questão da transição, da Idade Média, é importante a gente perceber, né, que a globalização, ela nasce com todo um processo, né? A questão da alta e da baixa Idade Média, ali nós vamos ter um surgimento que é importantíssimo, que é a questão da burguesia, né? A gente também vai associar a essa baixa Idade Média aos movimentos cruzadistas. Tudo isso é importante para a gente perceber esse desgaste feudal, né? E consequentemente a eclosão aí de um novo sistema que, como a gente sempre fala, né, Madoc, ele vai sempre se adaptando ao mercado, né? Então a gente tem várias fases desse sistema capitalista, tá? E que nós vamos ter, né, essa fase mais atual que vai gerar exatamente esse processo de globalização, mas que por si só o capitalismo já traz essa questão, né, de diminuição dos espaços, né? Seu comentário foi bastante pertinente. Agora tem uma dúvida aí. Que símbolo é esse no seu peito aí, meu amigo? Que símbolo azul, vermelho é esse no seu peito aí, hein? Fala pra gente aí. Pois é, galera. É um manto, é isso? É um manto de humanas, é isso? Olha aí, ó. Olha o símbolo aí. Perfeito. Vai ter sorteio hoje, é isso, é? Alexandre dando aquela ampliada. Olha aqui, galera. Perfeito. Pronto. Humanas Total marcando território aí, viu? Nossa marca junto com Distorção, estamos juntos. Interessante a colocação do Mardoc em relação à questão do início da globalização e a questão que o Antônio traz também em relação à questão das fases do capitalismo. Por quê? Porque geralmente os alunos têm a tendência de associar que a globalização é um fenômeno recente, agora do século XXI. E é importante de forma expressiva que você tenha consciência, fera, que exatamente essa globalização, como diz a palavra global, né, apequenar, ou seja, cada vez mais unificar os países, encurtar o chamado distanciamento geográfico, vem exatamente quando as nações começam as questões de trocas de mercadorias, o que vai ser expressivo exatamente no século XV, com as grandes navegações. A questão do monopólio, das questões das indústrias, sejam multi ou transnacionais, vem exatamente nessa última fase que Antônio citou, que o Mando pode citar depois aqui também na divisão, que é o capitalismo financeiro. Então é importante ressaltar, fera, que o processo de globalização ele não começa no século XXI. Isso é importantíssimo. Ele começa exatamente quando as nações usam das grandes expansões marítimas para potencializar suas relações de trocas de mercadorias, exatamente no século do mercantilismo. Exato. E como todo o sistema econômico, o capitalismo, que para uns é odiado e para outros é valorizado, na verdade é o sistema que nós temos. Agora, ele pode ser, sem dúvida alguma, suavizado, galera. Pensando que é o sistema capitalista, a globalização então vai se adaptando, vai se adequando. Podemos até mesmo aqui afirmar
que esse sistema capitalista, como motor da globalização, é uma tatuagem. Eu acho que essa palavrinha se encaixa muito bem. O capitalismo vai ser como um camaleão, uma tatuagem, um objeto que vai ganhar forma, sempre se adaptando às circunstâncias. E isso faz com que todo mundo aqui entenda. Até porque as bandas que o nosso amigo Alexandre aqui, sem dúvida alguma, entrevista de forma espetacular, magistralmente, também são frutos dessa globalização. Verdade. Não é isso aí, galera? Então eles podem fazer uma música maravilhosa, regionalmente, provincialmente, e essa música, essa voz, essa letra, ela acaba transpondo barreiras. Daí a expressão que o nosso amigo Dino usou muito bem, transnacional. Transnacional é aquilo que não tem mais uma raiz nacional. Ela ultrapassou essa margem. E a globalização ganha o espaço até o século atual. Perfeitamente. Em todos os setores. A globalização é um grande rodo, é uma grande onda que sai destruindo e reconstruindo tudo, criando uma nova visão. E esse processo é um processo dialético, galera, dialético. Tô aqui com um amigo ao lado que também comemorou aniversário, dias, o homem da filosofia. Isso. Não é verdade? Verdade. Pode falar um pouco mais sobre a dialética. Isso, verdade, bem lembrado, Mardoc. Eu falei dos nossos amigos, né? Hoje, dia do estagiário, e acabou passando despercebido aí. Na verdade, Mardoc lembrou. Dia 16 de agosto também, né? É comemorado o dia do filósofo, né? E essa dialética que Mardoc tá lembrando aí pra gente, vai trabalhar exatamente essas ideias antagônicas, né? E aí nós temos vários pensadores, o próprio Marx, o próprio Hegel, vai trazer à tona essa dialética. Eu acho que, na verdade, o tema que a gente está falando hoje, essa questão do antagonismo, né? Peraí, esse processo de globalização, realmente há uma perspectiva, um aspecto global? Ou, na verdade, a globalização, Dino, ela só acaba beneficiando aquele que já tem muito dinheiro, as grandes empresas, os grandes países, as grandes economias mundiais? O que é que tu acha, Dino? Antônio, o que você traz é importantíssimo, porque existe uma característica fundamental na globalização que se chama heterogeneização do espaço. Como assim, Dino? Ora, você aprendeu em química, né, que existem substâncias homogêneas e heterogêneas, aquelas que se misturam e aquelas que são diferentes. Na globalização em humanas, da mesma forma. Ora, a questão de encurtamento geográfico que acontece é para aproximar as nações, para que elas possam potencializar suas economias. Mas, na verdade, como bem Mardoc disse, baseado no regimento capitalista, que vai priorizar o acúmulo da propriedade privada da riqueza para aqueles que vão deter a tecnologia, como citamos no domingo passado, vivenciamos a atual fase da Revolução Industrial 4.0, a Revolução Cibernética. Quem vai dominar o mundo são aqueles que detêm o alto poder tecnológico. Então, esses países que vão se atrelar economicamente às nações menos desenvolvidas ou nações com deficiência tecnológica vão ainda mais sobrepor sua hegemonia política e econômica sobre estas nações. Por quê? Porque, na verdade, o espaço se torna diferenciado. Como o Mardoc bem trouxe aqui a questão das transnacionais, o monopólio do comércio atual, né, é quando a indústria vai levar sua filial para outra nação, mas o lucro volta para a empresa matriz. Ou seja, quem vai obter a maior parte do lucro, quem vai se sobrepor, são os países de maior tecnologia. Por isso, Antônio, a desigualdade social, problemas como atentados terroristas, entre outras problemáticas, são questões fatais para esse processo de globalização que, na verdade, favorece, sim, cada vez mais as nações com maior qualificação tecnológica e industrial. Maravilha! Mardoc, eu queria que você sintetizasse em perguntas mais feitas nesses últimos anos de Enem. Quais perguntas que mais permeiam esse tema? Que vão sempre naquele caminho que dúbia, né? Sempre daquela casca de banana que mata a questão. Quais são as perguntas que mais são abordadas com esse tema dentro dos últimos Enems que você poderia aí citar? Veja só, de cara eu lembro de uma grande questão que me remonta exatamente à linguagem, à dinâmica da linguagem do Enem. Símbolos, ícones, imagens.
eu me lembro de uma questão que trouxe um funil, mostrando exatamente o momento em que a sociedade vai afunilando, vai diminuindo. Né? Nós tínhamos uma ideia, por exemplo, nas expansões marítimas, onde levávamos numa viagem 3 meses, 6 meses, e agora fazemos a mesma viagem em horas. Então, é justamente esse afunilamento, Alexandre, rapaziada aqui presente. O que você percebe é que a linguagem da globalização, a linguagem, as questões do capitalismo, e já vou também colocar aí o neoliberalismo, é uma linguagem tratada a partir de histórias, a partir de imagens. Então o aluno tem que relaxar. Por quê? Porque o aluno tem que lembrar que falar da globalização é falar do que ele está vivendo hoje. Hoje o aluno tem, o jovem tem, o adulto tem o mundo nas mãos, com o smartphone. Ele se comunica a qualquer minuto, a qualquer momento, com qualquer metro quadrado do mundo. Isso é globalização, não é? E o que o governo está fazendo hoje, peço desculpas para quem não concorde com o presidente, ou para quem não ache que a minha referência aqui seja exatamente pertinente, mas o fato é, o que o presidente atual faz hoje é justamente seguir uma cartilha chamada de neoliberalismo. Quando tocarmos mais aprofundadamente nesse ponto, vocês vão perceber que o neoliberalismo é isso. É uma política onde o Estado se ausenta, tá ok? E permite que o mercado crie suas regras. Por isso, a flexibilização das leis trabalhistas, por isso, o processo de privatizações, por isso, o processo de todo esse mal-estar que as classes trabalhadoras têm com respeito a essas emendas, sobretudo com previdência. O neoliberalismo passa a ideia de que o Estado deve ser apenas um árbitro para evitar a exploração. Mínimo, né? Exatamente. Estado mínimo. Exatamente. O salário não é mínimo, eles querem um Estado mínimo. Baby. Mas calma, Alexandre, calma, porque... Reflitam. Calma porque, gente, em princípio o choque é grande. Principalmente quando temos uma sociedade acostumada a ter um Estado patriarcal. Herança varguista. Não é verdade? Já é um tema que nós já discutimos aqui. Agora, o Estado diz o seguinte: se virem, eu vou tentar amenizar aqui a relação entre patronos e empregados, entre classe burguesa e operariado, mas no principal, eu quero que vocês lutem, eu quero que vocês trabalhem. E esse trabalho, essa luta começa com a especialização da mão de obra, o aperfeiçoamento da mão de obra. Então voltamos à pergunta de Alexandre, onde, ao meu ver, o aluno vai encontrar questões sobre globalização, capitalismo e neoliberalismo em qualquer faceta, em qualquer ponto da prova do Enem. Inclusive, num bom tema de redação. O aluno poderá também trazer à tona algumas características próprias do sistema econômico chamado capitalista. Como o capitalismo enxerga isso? Né? Voltamos a uma questão da redação de cunho social. Como deve se comportar o Estado com segmentos deficientes, com segmentos especiais? Não é? O setor privado enxerga lucro? Não enxerga? Eu acho que nesse momento o Estado deve intervir para dizer que o lucro pode existir, porém o Estado se coloca como um anteparo, amenizando a situação, amenizando a circunstância e elevando a bandeira de que todos nós somos seres humanos, habitantes do mesmo espaço e que devemos ter um respeito à socialização. Por isso, gente, peço licença aqui, que eu acho que eu falo um pouco a mais, né? Se vocês querem puxar o microfone na minha mão, fiquem à vontade, tá certo? Tem outra aqui. Hoje nos deram outra arma aqui, não se preocupe não. A gente não precisa tomar não. Ainda bem que foi só o outro. Estamos munidos aqui. Ainda bem que foi só outro microfone, não foi um martelo. Nem um esparadrapo. Na próxima vez a gente vai trazer um martelo e uma foice. Mas, olha, foice aqui, olha. Discurso tendencioso. Discurso tendencioso. Só pra gente puxar. Olha a faca. Mas só para encerrar aqui, permitir também que meus amigos falem antes que eles me apedrejem. Obrigado, Bardock, obrigado. Por isso nós abordamos 3 temas. Aliás, 3 palavras em um único tema. Essa foi a nossa costura: globalização, neoliberalismo e o indivíduo. Levanta a bandeira inaugurada
no princípio do programa. Indivíduo. Como é que fica um indivíduo nesse joguete, nesse mercado? Não é? O que você encara hoje na França, com os coletes amarelos, no Chile, com protestos à extrema-direita, no Brasil, não é? Com professores sendo taxados, professores universitários sendo taxados disso e daquilo, trabalhadores que vão às ruas reivindicar melhorias, que é uma atividade própria, inerente às classes, sendo taxados de quê? Lembram aqui como foi que o nosso presidente representou, denominou essa classe? Lembram? Comunistas? Não. Disse que eram apropriados. Disse que eram imbecis. Estão lembrados aí? Isso. Massa de manobra. Exatamente. Imbecis importantes. Não é? Uma pena que ele ache assim, uma pena que qualquer estadista ache isso. Mas, vamos adiante. E aí? Eu tô querendo trazer também um ponto importante, Mardoc, dentro dessa reflexão, é a questão das privatizações, né? Que é uma discussão bem abrangente. Há quem defenda e há quem critique, tá? Eu acho que a gente deve tomar cuidado em o que nós podemos e devemos privatizar. A gente sabe que a questão do neoliberalismo parte desse princípio, como já foi dito, né? Estado mínimo. Isso, exatamente, Alexandre, o Estado mínimo. Mas, particularmente, eu acredito que o grupo também pode depois, né, externar aí os seus anseios, né, os seus desejos, o que é que vocês acham sobre isso. Mas existem alguns pontos do nosso Estado nacional, do nosso país, que não deveriam ser nem pensados em ser privatizados, né? Até onde isso pode ser prejudicial para o cidadão. E outra, né, galera? A gente sabe também que essas privatizações, desculpem a sinceridade, a gente não vê retorno algum, né? Ou seja, para onde é que vai todo esse dinheiro, né? A gente percebe que, eu sempre falo isso, desculpa a sinceridade, mas a gente vive em um país que a gente olha para um lado, olha para o outro e não vê aspecto público nenhum, ou praticamente nenhum, que seja bom, né? Você tem uma saúde que é muito difícil, né? Por isso recorremos muitas vezes à questão da saúde privada. Você tem um transporte público que é, no mínimo, vexatório, né? Então, assim, para onde é que vai todo esses rios de dinheiro aí dessas privatizações, dessas políticas públicas? A cada 3 meses, trimestralmente, nós estamos batendo recorde de arrecadação no Brasil. E as políticas públicas? Para onde é que vão? Onde é que estão? Né? Eu acho que Mardoc tocou aí na questão do indivíduo. A gente deve muito mais pensar nesses indivíduos, né? E aí, como é que eles estão vivendo? Quais são os benefícios? Eu sempre falo, a galera que é meus alunos aí sabe que eu critico muito a questão dos impostos no Brasil, mas não é porque nós pagamos, não, é porque nós não temos retorno. Para onde é que vai todo esse dinheiro? Para o meu bolso que não é, tá? O que é que tu acha, Dino? Dessa situação toda aí, dessas privatizações, dessas concessões, né? Porque é bem interessante lembrar, a gente aqui não está fazendo discurso partidário nenhum, não é porque X, Y ou Z está no poder, né? Porque fala-se muito em privatizações no governo de FHC, Fernando Henrique Cardoso, mas outros governos também, né? Não precisa citar o nome aí, mas mudaram só o nome. O nomezinho ali, o rótulo, não vai ter privatização, mas vai ter concessões. Sim, governos também neoliberalistas, né, que vão fazer concessões em pró, né, de tirar esse aspecto de importância para o Estado e colocar nas mãos de quem? Para quem a gente vai recorrer? Para essas agências reguladoras, mas que na verdade não regulam muita coisa? O que é que tu acha, Dino, desse processo todo aí de privatização, certo, errado, bem? Pois é, são aspectos bem pertinentes e ao mesmo tempo polêmicos, né? Porque tocam nas raízes ideológicas do nosso povo, né? Naquilo que nós acreditamos ou deixamos de acreditar. Antônio, você trouxe um aspecto importante, e Mardoc também, que, como já foi bem declarado no começo do ano, pelo ministro da Educação,
há uma prerrogativa muito forte que a nossa prova, se não apenas esse ano, mas todos os 4 próximos anos que virão, será bastante conteudista. E quando se fala em prova conteudista, os termos técnicos são importantíssimos. E vocês trouxeram aqui palavras fundamentais: a privatização e as concessões. E é necessário, primeiro aspecto, né, para entrar diretamente no que o Antônio traz, que é a diferenciação entre, por exemplo, a concessão e o royalty, que é outro aspecto importantíssimo, que é também o aspecto da globalização. Quando nós falamos diretamente na concessão, a gente fala, por exemplo, no que o presidente anterior ao governo atual, no ano passado, fez em relação à nossa maior reserva de petróleo brasileira. Nada mais da pré-sal. Exatamente, Alexandre Roy. 700 metros de profundidade, bacia sedimentar, produção de petróleo. O Brasil tem a capacidade mínima de produzir mais de 50 milhões de toneladas de barris de petróleo por dia. E ainda assim, Antônio Mardoc, nossa gasolina, Roy. Mas é porque o petróleo é nosso, a gasolina não, pai. O petróleo é nosso, galera, né? Olha aí, Getúlio Vargas, o petróleo é nosso, monopólio. Mas a gasolina não. Exatamente, o país autossuficiente na produção, mas de maiores importações, a questão da maquinofatura para a exploração desse petróleo. Absurdo. E aí o que o Michel Temer faz, né? Faz a questão da concessão de 7 ações, nada mais nada menos, né? Na bacia de Santos, Rio e Espírito Santo, a concessão de 7 ações da pré-sal. Ou seja, você aluga a terra ou aquele espaço da terra para uma indústria estrangeira, ela vem, Mardoc, e vai produzir naquele espaço. Ela produz espaço e aí vai ter o lucro da sua exploração. O governo retém o dinheiro do aluguel e assim não investe. É o que também houve nas políticas anteriores do próprio Michel Temer em relação à matriz de transportes brasileira. Saiu no ano passado uma reportagem no Fantástico em relação à questão dos investimentos absurdos, né? Ou se é, porque nós vimos aí, né, Alexandre Roy, as crateras a níveis 3, 5, 7D nas nossas ruas, né? Verdadeiros meteoros. Ninguém achou petróleo ainda. Pois é, A gente falou sobre isso ontem, né? Que é a questão do como o investimento que você faz no seu IPVA, ele é revertido, né, na malha viária, né, metropolitana. Como não existe um investimento, existem buracos, né, recorrentes, né, que fazem aniversários, buracos que rasgam o seu pneu, buracos que causam acidentes, fraturas, né, coriações, e entre outros buracos, né, das gestões, né, que fazem da nossa malha viária ser o que é. Mas voltando ao buraco da questão, né, o que temos aqui, eu queria ressaltar aqui, pessoas que já estão aqui, Glau Johnson aqui que está falando, parabéns aos professores por abordarem assuntos delicadíssimos com tanta propriedade, conhecimento e imparcialidade. Beleza? Valeu, Glau Johnson aí, ratificando a qualidade, né, e também, né, prestigiando, né, esses que fazem, né, o nosso Humanas Total. Sejam bem-vindos aqui, pessoal. Perfeito. É a bandeira, Roy, né, Dani e todos aqui presentes do Humanas Total, é a bandeira da conscientização. É a bandeira da reflexão crítica da questão. Tá certo? Isso é importantíssimo, né? Então, é por isso que existem 3 pessoas juntas que trabalham 4 matérias para que possamos ter a construção de um raciocínio, né, expressivo como verdadeiros cidadãos. A intenção do Humanas é essa. E você trouxe a questão importantíssima, Roy. Por quê? Porque isso vai encarecer o aluguel de transportadoras. Ou seja, além da desproporção que é na nossa malha rodoviária aqui brasileira, malha de transportes, de 100% do nosso transporte nacional, 65% é rodoviário. Além da questão dos preços de passagens altíssimos do transporte aeroviário, né, entre outros problemas. O que acontece?
o governo abre as portas para as empresas estrangeiras, para esse investimento na matéria de transporte. Nós percebemos aqui na questão dos nossos pedágios, por exemplo, né, Mardoc? Né, existem estudos históricos, né, isso que comprova que aqui temos os primeiros pedágios no Brasil, né, até aqui em Pernambuco, no Nordeste também. Então, a questão é que a concessão leva em consideração exatamente isso, seja na questão dos transportes, ou seja na questão da pré-sal, esse aluguel diretamente da terra para essa exploração. O royalty está diretamente ligado à produção do petróleo. Ora, como se fala, Antônio, na questão neoliberalista, dessa questão da maior intervenção de privatização, a questão é, onde fica o sentimento nacionalista, Mardoc, da situação? Onde fica o poder de interação do poder público, ou melhor, da democracia do povo na participação da gestão dessa questão dos recursos e dos projetos e planejamentos urbanos? Ou seja, a questão é até que ponto as privatizações, até que ponto as concessões, os royalties ou qualquer alternativa de abertura do mercado nacional para esse investimento estrangeiro, para a maior inserção de empresas multinacionais, na verdade poderá não comprometer o poder de democracia, de ação do povo, de conscientização acerca desses projetos e planos urbanos e sociais. A questão se coloca em xeque, como eu falei agora há pouco, da heterogeneização do espaço, onde cada vez mais essas empresas oriundas de países de alto poder tecnológico dominam mais e mais as relações. Onde está a voz do povo em relação a essas questões? Nesse exato momento me veio aqui a pergunta para vocês aí que estão ligados aqui no Humanas Total, no Distorção. Quem aí, pessoal, já se parou para pensar, né? Percebeu ou parou para pensar no sentido, né, do que trata as privatizações, né, nesse sistema atual que a gente vive? Eu trabalho numa PPP. Você sabe o que é uma PPP? Professores, o que é uma PPP? Vocês saberiam dizer? Nesse sistema, né, neoliberal? PPP? É fácil, projeto político pedagógico. Parece, né? Parece, né? Mas não é. Nós vamos puxar para a nossa área, né? PPP é parceria público-privada, na qual essa parceria público-privada é uma forma que o governo achou de não privatizar. No caso, aqui no estado de Pernambuco, temos a maior PPP do Brasil, que é a PPP do saneamento, né? E é uma das formas também do governo, né, criar a concessão quando não quer privatizar setores importantes, né? Estratégicos, né? E estratégicos, principalmente. Bem, olha, é interessante isso, o que Alexandre abordou e Antônio e Dino colocaram aí ilustrativamente, porque você percebe o seguinte: o capitalismo, como falei anteriormente, ele vai se adaptando e vai criando denominações e vai se estendendo. Como Alexandre destacou muito bem aqui, uma forma, uma prática do Estado tirar o peso das suas costas, mas não entregar o setor estratégico ao setor particular, ao setor privado, né? As parcerias, e aí você tem um percentual. Só que no campo didático, nós temos que voltar um pouquinho nesse aspecto do neoliberalismo. Falamos da globalização e o neoliberalismo nasce e se produz lá pelas décadas de 70, com a senhora Margaret Thatcher. É dali que nós temos o nascimento, o berço do neoliberalismo, onde partimos do pressuposto de que o neoliberalismo seria um novo formato do movimento anterior, do século XVII, chamado de iluminismo. Então, no campo da didática, vamos colocar assim, vamos colocar a globalização como um fenômeno gigante, um fenômeno de aproximação, e vamos colocar o neoliberalismo como um movimento, um novo formato de um movimento econômico e político, que também teria basicamente o mesmo período, o mesmo processo, que aí ganharia nomes
como ganhou a privatização na década de 70 com Margaret Thatcher, como ganhou o movimento de privatização com o presidente americano Ronald Reagan na década de 80, e como ganhou também no Brasil com o presidente Collor de Mello, uma privatização absurda, onde na verdade ele abre os portões e escancara para que o país se desenvolva aos troncos e barrancos. Portanto, é esse modelo de privatização. Ouvindo os amigos aqui colocando, me vem à cabeça o seguinte: seria interessante colocarmos aqui as duas colunas, o que existe de positivo e o que existe de negativo, tanto na globalização quanto no neoliberalismo. Porque muitas vezes a proposta é boa, a ideia é magistral, mas a aplicação é que deixa a desejar. Essa parceria público-privada, que muitas vezes é desenvolvida, faz com que o sistema de infraestrutura seja positivo, mas as instituições não consigam se movimentar de forma adequada para que isto se desenvolva. Você percebe hoje, andando pela cidade, muitos buracos, e muitos desses buracos, como foi bem lembrado aqui, por Alexandre e por Antônio, esses buracos não foram feitos por erosões provocadas pela natureza, e sim por instituições que abriam um cano, necessitaram abrir o espaço, mas reportam a outra instituição, a outro segmento, a faculdade, a obrigação de ter que vedá-lo, de ter que tampá-lo. E aí a sociedade civil se pergunta: de quem é a culpa? De quem abriu o buraco ou de quem deveria tampá-lo? Aonde está o termo que possa estabelecer de quem é a culpa? A mesma coisa voltamos à globalização e ao neoliberalismo. Existem pontos positivos e negativos? Quais são eles? A globalização é positiva? Nos trouxe tecnologia? Sim, sem dúvida alguma. Mas a globalização também engessa a cultura. A globalização também asfixia. Todos devem consumir os fast foods que nós conhecemos. Nós temos regiões aqui no Brasil com uma diversidade natural espantosa, um número absurdo de frutas. Mas nós somos obrigados, pelos fast foods, a tomarmos bebidas engarrafadas e gaseificadas. E aí perdemos nossa identidade. Então você percebe aí os dois lados da mesma moeda. Olhando para o neoliberalismo, você também enxerga dessa maneira. O neoliberalismo tira o peso do Estado, permite que a iniciativa privada possa competir e que essa competição traga um resultado positivo. A competição deveria trazer, em tese, a melhoria dos serviços aplicados à sociedade. Mas, infelizmente, senhores, eu não preciso nem falar para vocês que essa não é a nossa realidade. Não é verdade? Esse é o problema. As siglas são criadas, são gigantes, assim como os números são criados, mas, infelizmente, não funcionam. O discurso existe, mas nós não sabemos até que ponto essas instituições terão a saúde, a capacidade de impulsionar a sociedade. E eu acho que é isso que entristece, né? Muitas vezes o estudante estuda o livro, o autor, mas se depara com a fuga da realidade. O que ele lê nos livros, o que ele lê, o que ele ouve de outros países, ele não percebe aqui, ele não sente aqui. Me permitam, por favor, um exemplo, um documentário feito sobre a Dinamarca, colocando lado a lado dois profissionais, dois pedreiros, que recebiam um salário equivalente a 21 mil reais. Um dos dois pedreiros, participando de um concurso eleitoral, um concurso público, se candidatou a um cargo político e o seu salário subiu para 23 mil reais. Veja você. Mas o repórter que conversou com os dois que levavam seus filhos, respectivamente, para a mesma escola. Então, a globalização, o neoliberalismo tem o seu valor quando ela consegue equiparar, quando ela consegue exaltar as qualidades de vida para a sociedade. Eu não vejo globalização e neoliberalismo de outra forma. Ela tem que agradar a todo mundo, tem que satisfazer a todo mundo. Caso contrário, quem inventou a globalização, quem criou o neoliberalismo, que fique para ele. Isso é um dado recorrente, né? Acho que essa parte crítica devemos sempre, né, exercitar. Temos aqui mais uma mensagem da nossa amiga Glau Johnson, que parabeniza, né, o programa de extorsão, né, pela iniciativa do projeto Humanas Total, né, certamente está sendo de grande utilidade para muitos que sabem selecionar seu tempo e atenção, voltados ao conhecimento e esclarecimento, tão necessários
não só para concursos, mas como forma de ter oportunidades de reflexão em causas maiores, né? São as falas de nossa amiga Glau Johnson. Glau Johnson. Beijão. Tamo junto. Só aproveitando, né? E pegando aí o que o Mardoc estava falando. Infelizmente, Mardoc, parece que a teoria é muito bonita, mas a prática parece que não funciona. Ou pelo menos no que deveria realmente funcionar como pontos positivos. Mas quando a gente fala no processo de globalização, a gente percebe também que existem algumas doenças que hoje em dia são colocadas como doenças globais. Eu lembro que recentemente eu estava assistindo um documentário que falava sobre o processo de colonização, e ele falava que uma das primeiras doenças que ganhou, né, esse rótulo de uma doença globalizada foi a sífilis, né? A sífilis, ela saiu, na verdade, daqui, do início da colonização pelos povos indígenas. E, como nós sabemos, né, através das relações sexuais, ela acabou chegando em vários lugares do planeta, isso em pleno século XVI, que nós acabamos de falar, que tem alguns, como é o nome daquele geógrafo, Milton Santos. Milton Santos fala que o processo de globalização, né, se eu estiver errado, por favor, me corrija, mas ele começa exatamente nesse processo das grandes navegações. Então, esse documentário falava que uma das primeiras doenças, quando a gente fala em doenças globalizantes, né, já que a gente está falando tanto em pontos positivos, né, dessa globalização e também negativos, seria a sífilis. Mas hoje em dia nós percebemos que uma das doenças que nós podemos enquadrar como doenças globalizadas é a danada da AIDS, né? Então, que é uma doença que está matando muita gente, né? É uma doença que eu até às vezes me questiono, né? Porque a gente tem, como a gente estuda, pesquisa muito e tal, e a gente fica, poxa, como é que uma doença que já tem décadas, né, sendo disseminada e ainda não conseguiram algo realmente para resolver, que está matando tanta gente, né? E uma doença que chega ali, acolá com 2, 3 dias, meses, sei lá, já tem uma vacina. Será que isso também não seria algo para a gente refletir sobre essa doença? E mais, sobre as doenças que hoje em dia nós podemos enquadrar como doenças, né, nesse processo de globalização, né? A gente percebe isso, que não é de hoje. Ontem foi a sífilis, hoje, né, é essa gripe suína, essa H1N1, a questão da AIDS também, e outras doenças que acabam chegando para nós e, na verdade, que acabam recorrendo em todo o mundo, beleza? Tem uma outra doença aí, meu amigo, chamada corrupção também. Tá minando os governos, as sociedades. Essa é complicada. Essa tem outra face, né? Essa é difícil. Eu acho que essa daí... Múltiplas faces. Poxa, essa daí é difícil. O que infelizmente me toma aqui, também nasceu aqui, como você colocou o Brasil, por uma empresa brasileira, a Odebrecht, levou corrupção para a América do Sul, para a América Latina. Concordo com você sobre a questão da corrupção, que é uma doença também global, mas essa tem vacina. Essa vacina, sabe como é o nome? Educação. Investir na educação, com certeza. Quando a gente fala que os nossos alunos, né, são os nossos futuros, né, não é mentindo não, você é o futuro do Brasil. E por isso que a gente fala tanto. Esse processo ele deve começar, sabe aonde? Na escola. Porque não adianta falar em corrupção, para o parlamentar, para isso e aquilo. Eu acho que a corrupção ela é um conceito bem mais abrangente. Mas eu tenho certeza que a vacinação tem sim lugar. Educação da família e também a educação nas suas instituições escolares. Exatamente. Isso é importante. Isso é importante. Perfeitamente. E em termos estatísticos, Dani, essa questão da educação infantil no Brasil, ela sofre muito. A questão da falta de investimento exacerbada para os professores, para os pedagogos, a questão da deficiência até de alimentar. Mauro, essa questão do desvio, cara, interessantíssimo. Desvio de verbas, desvio de merendas em creches. Você vê a proporção, né, interlocal que chegou. Exatamente, né? A questão salarial também. Então, todo esse conjunto que torna deficiente a nossa educação de base. Por isso que o Brasil, na América Latina, Dani, você tocou num aspecto importante, apresenta, infelizmente, uma das maiores taxas de analfabetismo na América do Sul.
Por incrível que pareça, temos um PIB maior que a Colômbia, que a Argentina, que Chile e Uruguai, mas estamos em degraus abaixo desses países quando se fala em termos de educação. Perfeitamente. Estou cansada de ver alunos no quinto ano que não sabem escrever o próprio nome. E isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Isso não é bobagem, é uma verdade. É verdade, mesmo. infelizmente. A deficiência. Isso quando se coloca pequenos projetos. E quando se coloca pequenos projetos em escolas, dura 2 meses, 3 meses. Ou seja, projetos de alfabetização na idade certa. Já participei de vários. Então, só dura 2 meses, 3 meses e as prefeituras não investem mais. Então é insuficiente, bastante insuficiente. E a questão do professor mesmo em sala, ele tem que gostar do que faz. Ele não tem que fingir que aprende, ensina e o aluno finge que aprende e joga ele para frente. Isso é uma deficiência também do profissional que está segurando aquela turma. Que ele esteja, né? Por mais desestimulado que o professor esteja. Mas realmente é isso, né? Ele tem que realmente gostar do que ele faz. Já é uma educação muito sabotada, educação de base. Ela falou em aluno do 5º ano que não sabe ler. Tem alunos adolescentes em oficina de mediação de leitura que era semi-analfabeto. O máximo só sabia escrever o nome. É verdade. É um grande problema. É isso aí. Depois um pouquinho de rock. Até quando esperar, baby? É verdade. Até quando esperar? Daí o detalhe do indivíduo. Né? Voltamos sorrateiramente, sutilmente ao indivíduo. Qual o papel do indivíduo? O indivíduo não pode esperar só do Estado. O indivíduo não pode só esperar dos familiares. O indivíduo tem que correr atrás, tem que se informar, tem que lutar, tem que trabalhar. Tem que trabalhar o intelecto. Perfeito, Madoc. E aí, aproveitando o ensejo que você pegou a fala agora, você trouxe a questão da Dinamarca. Né? E então eu traz a questão aqui do contexto brasileiro que deve se vir de baixo exatamente. A gente lembra de um exemplo que ocorreu, acho que se não me engano foi em 2017, uma reportagem que ocorreu na Suécia, né? País próximo da questão da Dinamarca, que tem a mesma mentalidade também. Tinha 2 catracas na linha metroviária da Suécia, existia a linha de catraca, até comentei isso com o Antônio uma vez, foi a questão da catraca privada e a pública, né? Ou seja, e aí tinha um cidadão, um senhor muito bem vestido, e o repórter, não sei se por infelicidade do destino, era brasileiro, né? Naquela época da reportagem, e aí o senhor vai, Roy, entrar na catraca privada, ele vai e paga. Não tem fiscalização, nada, e o repórter brasileiro chega e fala: ô, meu senhor, vem cá, por que o senhor está aqui pagando passagem, se o senhor pode entrar pela outra catraca que não se paga? O senhor simplesmente olhou para ele e falou assim: desculpa, eu não entendi a pergunta. O senhor não entendeu a pergunta. O repórter brasileiro volta a perguntar: veja só, tem 2 catracas. Uma catraca para as pessoas que têm a condição mínima, não tem condição nenhuma de pagar, e aquela para aqueles que têm condição. O senhor não tem nenhuma fiscalização aqui. O senhor acabou pagando. Disse: olha, desculpa, eu não entendi a pergunta. Ou seja, e aqui, por ironia do destino, vemos pessoas pulando aqui as catracas do transporte público. Ou seja, é a questão ideológica, é a questão da mentalidade. Eu estou falando de Dinamarca e Suécia, mas tem um país que não chega ao 5º do poder do PIB brasileiro, Roy, mas que está entre os 5 maiores países de educação do mundo, que é o país que mais cresce na questão industrial, um país que investe mais de 30% do seu PIB diretamente na educação. Estou falando da Coreia do Sul. País tão pequeno, Mardoc Antônio, lá no Tigres asiáticos. Perfeito, os tigres asiáticos. Referências à questão eletroeletrônica, né? Mas que tem grande destaque: Singapura, Taiwan, Tailândia, dando a surra em nossa nação no quesito educação. Então, sim, a questão da globalização, infelizmente, traz essa potencialidade da diferenciação do espaço, quando exatamente as nações não conseguem ter essa ideologia, né, de compreender que vem do povo, né? Eu queria ressaltar aqui a participação do pessoal aqui, a Glau Johnson, o Alan França, que está no cabo, né? O Marcos Paulo Berlando, também presente aqui, né? Dizer que todo domingo tem essa aula de extorsão,
com Humanas Total, fazendo aqui você pensar um pouquinho, né? E também, né, entrar numa outra dimensão, né? Eu acho que a educação não tem que sair da sala de aula, ela tem que ocupar outros espaços. Exatamente, a educação, ela se faz em sua pluralidade. Você falou muito bem aí, professor, sobre essa questão da educação enquanto direito, né? Talvez o repórter quis questionar, né, o porquê da facilidade. Embora ele tinha a sua missão, porque ele tinha condição, por que não pagar? Né? Eu já vi vários fatos como esse, mineiros, né, pessoal de Minas aqui em Recife, questionando porque ele ia pagar e porque o outro pulou a catraca e não pagou. Então, esse costume não está tão longe, o problema é que ele não é colocado como exemplo, né? Verdade, é complicado. E aí, como a Doc falou, traz essa questão do indivíduo, né? Com o papel do indivíduo, como o Antônio bem falou aqui, né? A conscientização que não vem apenas de cima, não deve vir de cima para baixo, mas também de baixo para cima, né? A questão dessa constituição da educação, da conscientização, né? De seres que possam fazer crescer, desenvolver a sua nação. Então, quando a gente toca nessa questão da globalização, como bem falado aqui pelo Mardoc e pelo Antônio também, a questão do indivíduo, a questão de países, né, que, com um elevado IDH como Dinamarca, como Suécia, é importante deixar claro e ressalvo, até porque, Alexandre, você fez uma pergunta interessante ao Mardoc, a questão dos pontos que o Enem vem trazendo nessa temática de globalização. E aí, na parte de humanas, as geografias, pode destacar exatamente essa questão de tecnologia. O Mardoc falou de forma bem expressiva aqui. O ser hoje, né, a sociologia também traz, Antônio, o ser tecnologizado, né? Aquele ser que na psicologia nós chamamos esse processo de desrealização do ser. Ele tem menos contato afetivo, emocional, diretamente corpóreo, porque ele acaba se satisfazendo, entre aspas, e até que ponto, né, com o virtual. Adolescentes hoje que passam entre 12 a 16 horas. Que é isso, Deus? Não, estou sendo exagerado, não. Isso é a Organização Mundial de Saúde, né? Os órgãos de conselho de psicologia, psiquiatria trazem isso, dados alarmantes. E aí, Antônio, você traz a questão das doenças globais. Hoje, amanhã também, além dessas doenças neuroorgânicas, a questão da depressão, a questão da ansiedade, a questão da carência exacerbada da exata, como nós presenciamos recentemente a questão da baleia azul, daquele boneco Momo, não é isso? Ou seja, o apego exatamente dos adolescentes expressivo essa tecnologia. E a globalização, como o Mardoc bem destacou aqui, ressalva, potencializa essa tecnologização do ser. E aí vem a reflexão pra gente. Até que ponto essa extrema tecnologização... Eita, vai sair agora. Tecnologização do ser. Agora saiu, Antônio. Agora saiu. Ela pode ser positiva ou negativa para a questão da saúde mental do ser. Então, sim, é importante pensar sobre aspectos positivos e negativos da globalização. Pessoal, só para inteirar aqui, pessoal, se você está gostando dessa aula de distorção aqui com Humanas Total, é imprescindível que você vá, né, tanto agora como posterior, você tem a liberdade, né, a obrigação, né, e todos os praqueiços que você tiver na cabeça, né, de compartilhar essa aula de distorção e mandar aí, né, o pessoal se ligar, né, é o boneco, né? E o boneco, cadê meu boneco? E o boneco, meu velho. Então, pega essa aula de distorção e manda, pessoal, manda na boa para seu amigo, aquele aluno que tá, o seu filho, seu parente mais próximo, aquela pessoa que tem dificuldades de cognição, de aprender, que não está fazendo um cursinho paralelo, que está fazendo um cursinho à distância, né? Leva essa ideia para essa galera aí. A gente está em agosto, o Enem daqui a pouco está na sua porta. Exatamente. E aí os professores aqui do Humanas Total dando essa colaboração, essa construção, né, para o seu sucesso nas provas. Então, é importante que você haja dessa forma, né, que você vá lá, compartilhe, mande para quem quiser tirar dúvida, mande também dentro da live, né? A live ela vale como posteriormente para a gente saber de temas que você tem dúvida, e aí a gente vai poder tratá-los, né, como pós. Até durante a semana mesmo a gente pode fazer alguns drops, né, e mandar para você, em especial, os professores aqui, a gente de distorção, né,
transformar isso aí num elo da corrente, para a gente estar sempre forte e juntos nessa caminhada pela educação, não só para os concursos, para o Enem e simplesmente para a vida. Beleza? Passo aqui a palavra para o professor Bardock e também para o Dino, que fale sobre esse tema, né? Não só agora, mas sempre, né? Acho que é fundamental aí a gente discutir essa questão da cidadania enquanto, né, o dia a dia da gente. Perfeito, Roy. E só para fechar essa questão da ideia do Enem, né, que vem abordando essa globalização, nas últimas provas do Enem, ela trouxe diretamente a questão dos blocos econômicos, que é uma característica fundamental da globalização. Mas o Antônio vai reiterar tudo isso agora. Pois é, estou aqui já aperreado, né? Quando a gente começa a conversar aqui, as ideias vão chegando e a gente faz questão de estar sempre elucidando, né? Pontuando as coisas que são importantes. Então, vê só, eu só queria reforçar. A gente falou aqui sobre a questão da educação, com o quanto ela é importante nesse trabalho contra essa corrupção, mas a gente também percebe que a educação para a sociologia é uma forma de controle social. Não é interessante muitas vezes para as políticas públicas ter esses alunos conscientes, certo? Então, vou reforçar o que eu falei. A educação, assim como outras instituições sociais, também é forma de controle social. Outra coisa que Bardock falou, que muitas vezes é interessante que o cidadão ele queira, não fique só esperando. Aqui eu me lembrei de um cara chamado Jean-Paul Sartre, né? Que a existência precede a essência. Então, assim, a nossa essência nós não temos como mudar, galera. Tá? Mas a nossa existência social somos nós que construímos. Então, toda essa caminhada, essas mudanças, tem que partir primeiro da gente. E a gente poderia até falar sobre o conceito de ética e moral. Então, como a gente percebe, a conversa aqui é uma conversa prazerosa, não é aquela conversa engessada. Na verdade, a gente vai tratando, a gente traz um tema porque a gente precisa de um norte, tá? A gente não vai chegar aqui e ficar conversando qualquer coisa, a gente tem um norte, mas a gente percebe que esse norte, na verdade, é só para iniciarmos a conversa. E a gente percebe que esse leque abre demais, né, Dr. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, quero destacar para vocês aqui um detalhe curioso com respeito ao lado positivo e negativo da globalização e do neoliberalismo. Falamos aqui sobre o destaque, o desenvolvimento da Coreia do Sul. Também podemos atrelar a esse desenvolvimento o Japão, não é? E aí voltamos à Segunda Grande Guerra Mundial, quando os Estados Unidos dividiram o mundo com a União Soviética. E aí você tem um mundo bipolarizado e campanhas dos Estados Unidos, como a da doutrina Truman, onde os americanos passaram a enxurrar, a dar banho de capitais a qualquer país que desejasse ter uma economia recuperada. Mas peraí, Bardock, nessa questão da Guerra Fria, foi só os Estados Unidos que investiu? Não, veja, não, claro que não. Mas o pé inicial, o pé inaugural foi norte-americano. Até porque é bom lembrar que a Segunda Grande Guerra Mundial, grandes batalhas ocorreram dentro da União Soviética. Ou seja, poucas pessoas conseguem recordar isso, mas o fato é que 60% do esforço militar nazista lutou dentro da União Soviética, arrasando o país. Por isso temos uma ideia equivocada, romântica, de que quem venceu a Segunda Grande Guerra Mundial foram os Estados Unidos. E aí, fazendo o link com o desenvolvimento da Coreia do Sul e do Japão, temos que perceber isso. O crescimento foi proposital. O mundo estava dividido e os Estados Unidos precisavam recuperar economias. Eu quero chegar no seguinte ponto, minha gente. Voltando à questão da doença da corrupção, você percebe que hoje você tem países que também receberam investimentos dos Estados Unidos, mas se consolidam como países secundários, enquanto outros conseguiram investir, aplicando muito bem os capitais em atividades produtivas, no desenvolvimento do indivíduo, na cidadania, na democracia de fato, e aí hoje são grandes potências. Então é importante sempre ressaltar, não generalizando a globalização como negativa e o neoliberalismo como negativo. Os dois lados, repito, friso aqui, lados da mesma moeda. Um lado positivo
e um negativo. Mas eu quero chamar a atenção aqui porque temos um presentinho e uns lembretes também, né? Um lembrete aqui, segunda-feira vai abrir inscrição do concurso da Prefeitura de Jaboatão e do Recife. E nós trouxemos aqui mais um parceiro. Desde o começo, já tivemos parceiro aqui com o professor Arnaldo, do Colégio Dom, parceiros como a senhora Consuelo, diretor do curso e colégio MDM, e agora um outro parceiro também do cursos Ricardo Preparatório. O professor Ricardo disponibilizou aqui uma brincadeira, tem uma perguntinha ali. Alexandre, você lê? Então, pessoal, a cada aula existe um plus, né? E você aí tem que se ligar. Acompanhe as outras 2 lives que estão disponíveis no nosso YouTube e lá você vai ver, né? E o seu feedback é o que é importante para esses drops, né? Para esses plus, né? Dentro da nossa construção aqui. Então, o Ricardo Preparatório, né, professor Ricardo, né, professor? Exato. Ele oferece pra gente aqui, que é para você, né, uma promoção, né, no seu preparatório, né, de matemática. A seguinte pergunta, né? Um gato e meio come um rato e meio, né, em 1 minuto. Meu velho, começou a matemática aqui, né? Um gato e meio come um rato e meio em 1 minuto e meio. Em quanto tempo um gato comerá 2 ratos? E agora, galera? Hein? Haja gato, viu? Essa pergunta, né? Essa pergunta, o professor Ricardo, né? Ricardo Rocha. Ricardo Rocha Ricardo Rocha. Tá do Ricardo. descarregando tudo, Dodó, aqui. Tá ligado? A gente tem essa promoção aí de desconto de 20% no preparatório do Ricardo, né? Para o curso, aliás, para o concurso da Prefeitura do Recife e do Cabo. Então, fica a dica aí para vocês, né? De dizer aí, né? Em quanto tempo, né? O gato come 2 ratos. Beleza? Essas pegadinhas de professor de matemática, meu filho. É para aprender. E agora? Calculando. Genivaldo Oliveira, né? Tá aqui com a gente. Um abração, Genivaldo. Alan França, Júnior Coelho, né? O Joselito Ferreira, né? O Zé Façanha, da banda Cabala Foice, né? Façanha. Que também é professor. Maravilha. Beleza. Alan França, lá do Cabo, né? Alô, Alan. Paulo Sérgio também. Caiu o celular. Então, pessoal, quem tiver agora, Júnior Neves também, acabou de chegar aqui também. Lembrando, Alexandre, que o Humanas Total também estará num super aulão no Shopping Pátio Olinda, dia 24 de agosto. Junto com os professores ali, o Humanas Total vai estar lá das 8 da manhã às 12 horas. Você pode fazer a inscrição gratuita. Próximo sábado. 24 é sábado, é isso? Pronto, pertíssimo. Próximo sábado, bem. O programa de estação vai estar lá, viu? Olha aí. Olha aí. Vai ter, vai ter os drops lá, a gravação lá, o pessoal, toda aquela, né, aproximação, todo aquele envolvimento e tal, a gente vai dando essa cobertura, né? E lembrando ao Fera, né, que Humanas Total, baby, é com a gente aqui de Distorção, né? Humanas na veia. Isso. Muito bem, rock and roll, Beleza. muito bem. Então, pessoal, o programa e a aula de distorção aqui com o Humanas Total se caminha já para o final. A gente quer saber de vocês a opinião e saber quantos minutos, né, o gato come 2 ratos. Eita, peraí. Um gato. Viu? Aqui, repetindo a pergunta. Um gato e meio come um rato e meio em 1 minuto e meio. Meu Deus do céu, não dá pra simplificar esse negócio, não, Ricardo? Um gato e meio. Um gato e meio come um rato e meio. Você trava a língua, rapaz. É o gato Em 1 mutante. minuto e meio. Um gato e é metade do Pois rato. é. Em quanto tempo um gato comerá 2 ratos?
Mamma mia. Um gato mutante é bom, tá vendo? Eu já sei da resposta, porque eu tô aqui com a resposta, com a fila aqui, né? Com a fila, pois é. Glau Johnson, olá França, vocês conseguem comer quanto rato em quantos minutos? Fernando Lucena, Júnior Neves. É aquela comida do Alf, o Alf não comeu os gatos? Comida de gato eu gosto. Eu gosto de cachorro, cachorro podia ser. O Alf, bem lembrado. Ui. Cuidado com coisa elétrica. Alexandre, só confirmando aqui, Alexandre, eu acho que eu falei Jaboatão, né? O concurso do Cabo e do Recife, né? O concurso do Cabo do Recife. E segunda-feira abre aqui, Alexandre, o concurso, a Escola de Aplicação do Recife, de Nazaré da Mata, Garanhuns e Petrolina da Universidade de Pernambuco. Inscreve dia 19/8 até 18/9 para o processo seletivo 2020 para novos alunos do 6º ano do ensino fundamental e 1º ano do ensino médio. Disponibilizadas 368 vagas total. É isso. É a escola de Aplicação do Recife. Então, pessoal, colégio de aplicação da UPE aí abre, né, começando agora dia 19 até. Temos essas informações aí. Tem. 19 até 8 até 18/9. Até 18/9. Então tem um mês, pô. Tem um mês, a gente vai estar aqui lembrando. É só inverter. Taxa custa 19 do 8. R$85. Da inscrição aí, pessoal aí. Se liga no preço. Né? Lembrando que as vagas, como o Mardoc aí bem ressaltou, é para o 6º ano do ensino fundamental 2, tá? E o 1º ano do ensino médio, galera. Se liga aí, tá? É uma grande oportunidade. Tá? A gente tá trazendo aí de primeira mão essa notícia, beleza? Exato, bem lembrado. Você não percebeu ainda, não enxergamos ainda nenhum órgão que pudesse veicular essa informação. Glau Johnson aqui já disse que ela se quebrou nas exatas aqui. Nem rato, nem gato. Pessoal, é sério, estamos encaminhando para o final do programa, da nossa aula de extensão. Mas assim, tudo isso aí, né, você pode procurar aqui a gente do Distorção e pessoal do Humanas Total, né? Falar nisso, eles estão aqui todos hoje, né, a altura, né, estão todos caracterizados, né? A gente queria saber, deixasse o telefone do Humanas Total, o pessoal aí também entrar em contato, né? Seria possível, professor? Sim, com certeza. Né? Vamos fazer o seguinte, Dino, vira de costa pra mim, que fica aí. A camisinha tem aqui a parte de trás também, tá? A gente não precisa ir muito lá embaixo, tá bom? Cuidado. Proibido aí pra menores de 18 anos, tá? Mas tudo bem. Galerinha, qualquer coisa, Antônio Júnior, 988287293, pode chamar também no zap. Devagarzinho. 988287293. Né? Nós temos nosso amigo aqui, Dino Rangel, mais conhecido como Dino Batera, papai. 99524, gostasse do 24, não foi? 4338. E o nosso grande velho, não me leva a mão. O nosso dinossauro das ciências humanas, da Humanas Total, Dodoc, né, para os íntimos, e Mardoc 997936553, beleza? Esses 3 números aí, né, vai... chama no zap e qualquer coisa a gente faz aí a divulgação, dá as orientações legal, tudo bem, beleza? Agora reflita o pensamento também aí, vai. Sim. Aproveitando, o Mardoc gostou aqui, né? Nós temos aqui, bem, a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. Eu acho que pra gente estar aqui, pra gente estar dando a cara, né? A gente sempre fala isso, que não é todo mundo que tem essa coragem que nós temos, né? São 3 professores, são 3 cabeças, trabalhando 4 disciplinas, lógico, a gente entende que elas se conversam, entende que elas estão sempre interagindo, mas não é sempre que a gente vê 3 loucos, né? Fazendo essa brincadeira, tá? E na verdade, quem mais ganha com isso são vocês, porque realmente a gente traz coisas úteis, coisas interessantes, seja para o Enem, seja para o IEF, seja para os concursos aí que possam estar pintando, né? Isso, Doc? Com certeza. Vai lá.
Bom, fera, é isso aí. Então, nós passamos aqui para agradecer a vocês por toda a atenção, toda a força, né? A programa Distorção, o Dani, Alexandre Roy, os meninos aqui também, Arthur, Pablo, né? Nosso Mauro, né? Esse poeta hoje, muito bem. Grande poeta. Muito Ele tá coçando a língua ali para fechar o programa. Ele tá preparando, o fechamento vai ser com ele. Fechamento show de bola, aguarde. Tem o curso dividente para corresponder. Show de bola. E aí a gente chama a atenção mais uma vez para essa temática que é importantíssima e como tinha ressaltado antes, o FEA precisa ficar atento à questão dos blocos econômicos. Recentemente tivemos um acordo, né, entre a União Europeia e o Mercosul, algo que vai favorecer bastante a economia brasileira. Dentro de 18 anos, um crescimento aproximado de 9 milhões de dólares no PIB brasileiro, né? Então isso daí é um aspecto, né, o que for de positivo, né, para a questão governamental atual, né? É interessante que o Fera fique atento, ok? Mas mais uma vez agradecemos a todos. Forte abraço, ó. Se liga na gente, hein? Tamo junto e misturado. Programa Distorção e Humanas Total. Humanas A nossa amiga Glau Johnson, que hoje ela foi, acho que somos aqui 8, né? Somos hoje, ela foi o 9º elemento. Todos vocês enriqueceram e alegraram o meu domingo. Obrigado, grande abraço para todos. Valeu, Glaucio. Abraço, Glaucio. É Glau Johnson. Glau Johnson. Perdão. Marcelo Souza na área também aqui. Glau Johnson. Eu queria dizer, antes de terminar, que antes do Mauro também, a Rádio Amparo, a gente está na campanha, na Rifa Show, na qual a gente consegue, né, fazer um monte de coisa através de uma simples, né, atitude, né, que é a Rifa Show, né, que a gente alimenta, né, essa realidade aqui no Distorção, né, que é a manutenção, que é o nosso evento que vai acontecer dia 29, né, as contas do mês, né, e outras coisas mais. Quem tiver interessado na Rifa Show, entre em contato com a gente aqui. Todo mundo aqui está apto, né? Pablo, Henrique, Arthur, Felipe. 5 realitos com vários prêmios legais para vocês. Mas o importante é que você pegue essa ideia do Humanas Total e multiplique. A gente vai estar nessa briga, né? A gente está nessa briga aí para construir um Brasil melhor, construir, né, dar mais oportunidade. Tem esse lance aí da pergunta do rápido, né? Você ainda não respondeu. Alexandre. Você pode responder pra gente aí que a gente vai passar pro professor. Alexandre, queremos dar um presente a Glau Johnson. Então, vai imediato. Vai. Olha aí. Apresentar direto pela participação, pela atitude, pelo espírito alegre. Vai o nome dela. Isso, também. E é ao vivo, não tem como fugir. Não tem como não. Falei, mas retifico. Então temos aqui uma camisa de coração para você do nosso curso Humanas Total. Ouviu? Essa semana aqui você liga para a rádio, fala com o Dani, fala com o Arthur, fala com o Pablo, fala com o Alexandre. E aí você pega aqui, marca um dia com eles, um horário e pega aqui com eles a camisa. Viu, baby? Show de bola. Pô, pessoal, a gente não tá botando música por causa do direito autoral, mas a gente vai preparar não diria uma radionovela, mas a gente vai fazer um programa em que teremos trechos de músicas em que elas vão fazer, né, alusões aos temas tratados. Vai preparar isso. Dá um trabalhozinho cortar a música, mas a gente vai pôr em prática. Elias Gomes chegou agora, no finalzinho, mas boa noite. No mais, boa semana, tudo de bom. Temos 2 semanas para acabar o mês. Hoje tem Cubana no Bela Vista, então, né, uma boa vista para você. Beleza? Todo mundo aqui. Professores, considerações finais. Vamos embora, quem começa? Você, Doc, vai embora. Vamos começar pelo mais experiente, o mais antigo. Quem tem amigo com essa categoria não precisa de inimigo não, tá vendo só? Mas fica aqui, gente, exatamente esse detalhe do Enem, o perfil do Enem. A linguagem dinâmica, aberta, transversal, que você observa aqui aos domingos, das 17 às 18 horas, com essa galera aqui que fala pelos cotovelos, ou melhor ainda, fala pelos poros, fala demais, mas sem dúvida alguma o trabalho aqui visa
um caminho apenas: o sucesso. O sucesso de vocês por nos ouvirem, com o Enem, nos vestibulares seriados, o nosso sucesso que se resume no prazer, que é poder estar aqui, falar o que nós gostamos de falar e estarmos na companhia dessa galera também que adora fazer o que faz, o programa de Distorção. O meu muito obrigado e participem mais para que a gente possa dinamizar. E tem novidades, viu? Não vou falar agora para vocês, mas já vou cochichar com a rapaziada aqui. Tem novidade para os próximos domingos aí. Vamos começar a receber visitas aqui do Humanos Total, professores de biologia, de matemática, inclusive Ricardo Rocha vai estar aqui resolvendo essa questão do rato, que come meio rato. Ai, meu Deus do céu. Rapaz, esse rato vai virar muqueca. Abraço, galera, abraço grande. É isso aí, galera, tá? Vamos continuar aí. Mandem as dúvidas, mandem as perguntas, tá? E todo domingo estamos aqui batendo ponto às 17 horas até às 18 horas. Como o Mardoc falou, a gente vai estar trazendo também alguns convidados para a gente perceber essa transversalidade que pode ser trabalhada, que é cobrada, né, nesse principal instrumento aí da educação brasileira, o Enem, beleza? Beijão e até a próxima, se Deus quiser e permitir. Dinâmica, interação, distração, mas acima de tudo, conteúdo com qualidade, para que você possa fazer a sua prova da melhor maneira possível e quem sabe né, adquirir sua nota 1000 nessa tão desejada redação. Mais uma vez, agradecemos. Todo domingo sintoniza Rádio Amparo 98.1 FM, programa Distorção! Pelo Radisnet, vai lá no Play Store, baixa Radisnet, Rádio Amparo FM, tem lá programa de Distorção, 2 às 6, todo sábado e domingo, beleza? E na madrugada, insônia, todo dia aqui, você que não dorme, viaja, trabalha à noite, né? Vai fazer menino. Todo dia, das 2 da manhã às 6. Distorção e Humanas na veia! Ah, Maurão, venha-se embora. Agora tem a poesia, né, do The End. Então, vamos lá, vamos aproveitar aqui uma homenagem aí aos professores. Oba! Mano, aqui eles colocaram em uma questão de exatas, então vamos recitar 7 para eles. 7 vezes. Uma questão de exatas, né? Então vamos recitar 7 aí para eles, né? Foi pedida pelo Roy no começo do programa. Era para musicar esse poema, Gabriel. Ele é musicado. Já é musicado. O projeto Surreal Clube, ele, que é um projeto que musicou as minhas poesias, virou até uma banda de rock alternativo, ele tá parado, mas um dia ele vai ressurgir. Manda ver. Fênix, mas vai. Manda ver. Vamos lá para 7. 7 vidas, 7 amores em 7 cidades. 7 chances de acertos transformadas em 7 erros. 7 meliantes, 7 assassinos fardados, arrogantes. 7 civis, violentamente os 7 morreram sim. 7 pecados capitais, 7 virtudes cardeais, 7 leis universais, 7 anjos, 7 enganos, 70 vezes 7 a estupidez dos seres humanos se propagando. Valeu, um ótimo domingo. É o 7 da parada! Então, pessoal, como é bom estar entre vocês. A gente queria agradecer muito mais uma vez aqui o pessoal do Humanas Total, professor Mardoc e companhia, né, e dizer que isso é também uma forma da gente dizer para vocês nossa contribuição social, né? A gente não só toca música, a gente também traz conteúdo de maneira, né, como o professor Mardoc disse, para o seu sucesso, né, para o seu crescimento pessoal e intelectual, beleza? Essa é uma das missões mais pertinentes desse programa, né, com o apoio da Rádio Amparo, né, fazendo isso aqui acontecer nos últimos domingos aqui, uma nova forma de dizer para você que é legal estar um domingo com a gente, beleza? Boa noite, né, um bom começo de semana aí a todos e todas, beleza? Um abração. A gente termina aqui o programa com a música do Cabala Foice, né, para vocês aí ficarem bem legalzinho. Prometemos novidades aí em breve para vocês e fica a distorção nesse
restinho de domingão. E esqueça o chato do Faustão. Beleza? Como é bom, né, estar com vocês aqui na Rádio Amparo FM o tempo todo. Ok? Pablo Henrique? Tchau, pessoal aí do nosso Instagram. Beleza? Fiquemos aí com o pessoal, né? Cadê a música, Cabala? Foi-se embora, foi. Cabala foi-se, Ladeiras do Samba. Fechando aqui a estação de hoje. 6h19. É isso aí. Vou baixar o circo. Então, pessoal, valeu. Tudo de bom. Bom mesmo.